capítulo 7, verso de número 21 ao 23. Vou estar lendo aqui na nossa tradução, para facilitar. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, que a tua palavra possa ter alcance ao coração aqui nesta noite, trazendo a Deus eficiência, graça, galardia, para que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em ti. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção e as tuas mãos, que elas possam ser, ó Deus, inseridas ao nosso coração, trazendo paz para a nossa alma, paz para o nosso tempo e para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos seus lugares, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra pela qual Jesus está nos perguntando, quem entrará no reino dos céus? E aí nós observamos, que a vida cristã, desde os primórdios, ela nos orienta que existem dois caminhos que levam as pessoas a acessar um caminho que destina a um lugar específico, pelos quais conhecemos, ainda que por teoria ou por conhecimento, existem céu ou inferno. E é interessante, nós percebemos que aqui Jesus está dizendo a pessoas que no inteirinho da sua vida, no desenvolver da sua história, estiveram na casa de Deus, servindo ao Senhor, mas se mostraram praticantes da iniquidade. E aí Jesus ele vai dizer bem claro, diante do manual de recomendação que nós temos, que é a Bíblia, como é que entra no reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomado por esforço, mas não um esforço nosso, mas o esforço daquele que conquistou tudo lá na cruz do Calvário, que é Jesus. E aí a obra redentora que Cristo nos outorga, que é a salvação, não é uma obra meritória, de mérito, mas é uma obra de fé, e é na pessoa bendita de Jesus. E nós vamos observar aqui algo interessante para a nossa junção, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos enxergar que Jesus estava preocupado, porque o capítulo 7 é o capítulo que Jesus vai dar advertência a muitos segmentos dentro da igreja. Ele vai dizer de duas estradas, ele vai dizer que não se deve dar coisa santa aos cães, ele vai dizer sobre os falsos profetas, e ele vai finalizar o Sermão do Monte de maneira muito bem fundamentada naquele propósito que nós conhecemos, dos fundamentos, daquele que ouve a palavra, escuta e a pratica, mas também daquele que ouve, mas não põe em prática. E o reino dos céus, ele é uma ação constante da nossa vida que nós devemos pôr em prática. A teoria não funciona muito na nossa junção, no sentido em que nós nos encontramos baseado na palavra, porque Jesus ele disse: não adianta nada vocês ouvir e não praticar. Então é importante na nossa vida cristã a gente entender que o acesso ao reino dos céus, desde os tempos que Jesus veio trazer a sua palavra,
é algo que nós precisamos estar ciente e é a maior luta que nós devemos nos manter na nossa vida natural e normal, e até mesmo levando para o lado espiritual, é manter-se salvo na presença de Deus. E essa atitude, ela me ensina que até mesmo diante do julgamento final de muitas nações, de muitas pessoas que serviram a Deus, que morreram desviados, de muitas pessoas que viveram um evangelho laico, um evangelho totalmente misturado, nós percebemos diante disso que eles vão continuar tratando de maneira comportamental e com grande nível de inteligência a Jesus, porque Jesus ele começa esse versículo 21 dizendo: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Essa pergunta de Cristo a mim e a você, ela traz uma exclamação da alma, trazendo para mim e para você que no momento que a pessoa se manteve desavisada, não se associou às obras do Senhor, ele vai repetir coisas de maneira muito pessoal, de maneira muito íntima, mas não vai servir de nada para essa pessoa. É interessante, porque a repetição da palavra Senhor expressa um assombro, como se dissesse: seremos rejeitados. Isso é interessante, né? Porque a pessoa vai dizer Senhor, Senhor, mas não vai ser ouvida, ela vai ser rejeitada. Então é importante você entender que aqui Jesus está falando com propriedade, com conhecimento de causa, com conhecimento de vida e com todo o espectro da sua capacidade de julgar e de perpassar todo indivíduo que for enquadrado nessa situação, que não vai ter jeito, não adianta repetir, não adianta tratar bem, porque o julgamento já foi dado, clarificado para cada pessoa, porque elas haverão de estar totalmente fora do propósito do Senhor, sem acesso à presença de Deus. Então, nesta oportunidade, eu quero te chamar a atenção para um texto, muitas das vezes, passado de largo nas igrejas, porque as pessoas estão muitas das vezes interessadas em ouvir uma palavra de prosperidade, uma cura, um milagre, mas estão se esquecendo que aquilo que o dinheiro não compra, que é a salvação, tem deixado de lado. Mas nós estamos aqui nesta noite entendendo que nós precisamos entender que esse caminho apertado, estreito, é o caminho que conduz à salvação, e nós vamos nos pautar nele, nós vamos permanecer nele, ainda que as lutas desta vida sejam grandes e reverses contra nós, nós entenderemos de maneira muito interessante que nós não vamos dizer o nome do Senhor em vão naquele grande dia, porque nós vamos estar com os remidos, com os salvos, com aqueles que conheceram e conhecem o céu pela porta da entrada e o acesso permanente na presença do Senhor. Então é muito importante você entender que nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. É muito importante a gente ter essa intimidade com Deus, mas de maneira que isso seja algo que expressa o querer da vontade dele, que expressa que nós não somos rejeitados. Isso é algo interessante, né? Porque dizer Senhor, Senhor quer dizer intimidade. Você está repetindo a grandeza de alguém, reconhecendo o seu senhorio, mas esse senhorio não vai de maneira nenhuma te livrar, porque o ato da pessoa estar vivendo na prática do pecado, na iniquidade, afasta ele de Deus. E é interessante, quando nós olhamos aqui no texto sagrado, quando a Bíblia vai dizer, ao continuar o verso, vai dizer: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres. A evidência que muitas pessoas são dirigidas por milagres é natural nos dias atuais. Quantas pessoas estão à procura de lugares aonde alguém coloca a mão e ela é curada, aonde o impossível acontece. Mas eu quero observar aonde tem o ensinamento da palavra, aonde tem o propósito de nós vivermos uma vida que agrade a Deus, aonde nós temos que renunciar a nossa vida, renunciar as nossas vontades, as nossas vaidades. Por vezes isso não tem sido um lugar que tem chamado a atenção de muitos, mas eu venho aqui nesta noite te dizer da parte do Senhor que nós possamos valorizar a oportunidade de entender que não é
ter os dons, que não é profetizar, que não é curar ninguém através da imposição das mãos. Isso não salva ninguém, porque até o diabo opera milagre. E nós precisamos crer numa ação tão conjunta para a nossa vida, que nós vamos entender, mediante a palavra, que Deus está dizendo através desse propósito, né, que os critérios não são essas coisas. Quantas pessoas estão iludidas, né, ao ver alguém orar e dizer: ó, aquele lá, ele está juntando gente, ele está fazendo a obra, ai daquele que toca nele. E ali nós temos os julgadores que apontam e defendem esse tipo de pessoa. Mas é interessante você entender uma coisa: o critério para a salvação não mudou. Não é você ser uma pessoa que faz obra, é você ser obediente, temente, ter comunhão com Deus e se desviar do mal, não se associar com as obras infrutuosas das trevas, mas é você permanecer em Cristo, tendo o propósito de servir a Deus. Por quê? Porque você sabe que para ser salvo, o que precisa? Nós precisamos sim dar fé em Cristo Jesus e no Cristo que fez por nós na cruz. É isso que você precisa. Quantas pessoas estão interessadas naquilo que Jesus pode fazer para ele? Da casa nova, carro novo, emprego, marido e assim por diante, coisas triviais e que a vida pode lhe oferecer. E se esquece que o mais importante que você vai alcançar para ser salvo é ter uma fé genuína em Cristo Jesus, ter uma fé verdadeira em Jesus. É interessante, cumpre aquilo que Paulo diz, né? Estou crucificado para o mundo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu levo na fé no Filho de Deus. Um grande pensador, teólogo desse século, chamado A.W. Tozer, ele disse que uma pessoa crucificada, ela não olha para trás. Imagina você na cruz, como Jesus estava dependurado, pregado a mão, os pés, a outra mão no outro lado da cruz, e naquele patíbulo, naquela cruz, Jesus, ele não olhou para trás, não tem jeito, ele só olha para frente. Então você observa que não há condição da gente olhar para trás, porque a cruz é a forma mais persuasiva que eu encontro para alguém enxergar que ele foi convertido de alma, porque ele não olha para trás, ele olha para Jesus. Tanto é que a Bíblia vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Isso quer dizer que a sua vida cristã é para frente, você não olha para trás. Ah, pastor, eu tenho um passado difícil, eu tenho uma luta difícil. Meu irmão, você encontrou Jesus, você encontrou o caminho da vitória. Pregado na cruz, você está crucificado para o mundo. Os desejos da carne não vão de ser algo que vai te impedir de servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque um homem crucificado não olha para trás. Um homem crucificado não anda para onde quer, porque a cruz o define na presença de Deus. Isso é interessante, né? Você agora crucificado, o pecado não vai mais ter vez na sua vida. Por quê? Paulo está dizendo, né? Estou crucificado. Ele está dizendo: ó, eu sou fariseu, eu sou homem importante no sinédrio, eu tenho título de cidadão romano, eu sou um homem importante da minha época, sou bem ensinado aos pés de Gamaliel, mas agora isso tudo é esterco e eu estou crucificado na cruz. A cruz me define como um homem salvo na presença de Deus, pela qual eu não vou ficar com vontade de ser aplaudido porque eu era inteligente, um homem sábio, porque eu quero entender que agora é a cruz de Cristo que me governa, é a cruz de Cristo que me dirige. E eu te digo aqui nesta noite, baseado nesta palavra, você está crucificado, você não tem desejo nenhum das coisas desse mundo, você precisa renunciar àquilo que você acha que mais gosta, porque quando você está crucificado, você não mexe, você não tem desejo, você não olha para trás, você não tem nada a querer do mundo, porque a cruz está dizendo: ó, ele está morto para o mundo e salvo para Deus. Isso é o que importa como servo de Deus, como pessoa que serve ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós entendemos que, de maneira que nós precisamos ter um cuidado, e esse cuidado é com os lugares que a gente vai, porque se você está crucificado com Cristo, já pensou? Um cara lá na boate, crucificado, pulando com a cruz nas costas, não tem jeito, né? Você não pode de maneira nenhuma viver uma vida aqui
e outra acolá. Você não pode amar o mundo e querer amar a Deus, porque a palavra vai dizer que ele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então é importante a gente entender: Jesus, eu estou crucificado para o mundo. E essa crucificação vai dizer: eu vou morrer, mas não morrer na vida, mas morrer com minha vida de pecado. Ela vai ser morta, vai ser pregada naquele madeiro, e eu vou renascer de maneira liberta do pecado, livre da condenação eterna, porque Jesus morreu naquele madeiro por mim e por você. E eu preciso mais do que nunca entender que a cruz de Cristo é o fator pela qual eu existo, por causa que é dela que nós entendemos que somos abençoados. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer: para muitos a palavra cruz parece maldição, parece perdição, parece loucura, mas para nós é salvação, porque é o poder de Deus operando na vida da criatura. Então, nesta oportunidade, eu quero te dizer, baseado nesta palavra, que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Uma das coisas mais evidentes e mais tementes que a gente tem é profetizar. A gente segura. Se Deus te capacita e te revela uma profecia, você que tem temor, você não vai sair soltando profecia ao léu. Não, você tem um seguro. Deus, será que é para eu falar? Deus, será que é de Deus essa profecia? Que a gente fica julgando ela, né? Para ver se a gente entrega ou não. E aí você entende aqui, alguns vão dizer de maneira ousada perante Jesus: nós profetizamos em teu nome. E aí outra coisa que eles fizeram é expulsar demônio. E aí você entende, se alguém vier aqui: eu estou precisando de alguém para ir expulsar um demônio, está me dando trabalho, está batendo em todo mundo. Alguém vai apontar: manda a irmã do ciclo de oração, chama o obreiro tal. E aí ele não se prontifica, né? Porque ele sabe que talvez vai sobrar para ele alguma coisa ruim, porque não é fácil expulsar demônio, né? A gente não expulsa pela nossa vontade. Se expulsar pela sua vontade, é perigoso você apanhar do demônio, como aqueles homens que foram expulsar em nome de Paulo e de Pedro, e o diabo pegou e deu uma surra neles e disse para eles: conheço Pedro, conheço Paulo, quem é você? Porque nós sabemos que o inimigo conhece quem é de Deus e quem não é de Deus. E quem não é de Deus, ele passa por cima, mas quem é de Deus, ele respeita. E ali nós observamos aqui algo fundamental, porque a palavra vai dizer, eles vão dizer: Jesus, nós expulsamos no teu nome, é convincente. Eles vão estar dando glória a Jesus, dizendo: é no teu nome, Senhor. Mas Jesus vai dizer: no meu nome acontece isso mesmo, porque aquele que prega no meu nome, ele vai ver almas sendo salvas. Aquele que prega no meu nome, ele vai ver alma sendo liberta, batizada, pessoas sendo curadas, porque o nome de Jesus tem poder para fazer toda a diferença na nossa vida. Então, se você estiver alinhado, se você estiver animado, se você estiver completamente ligado a Jesus, eu quero dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus é na tua vida de maneira extraordinária. Então, nesta oportunidade, nós entendemos aqui, mediante a palavra do Senhor, porque o apóstolo Paulo está dizendo, né, eu estou crucificado. Ele está dizendo: eu não vivo mais segundo o meu querer, mas a vontade do Senhor, que eu tenho que viver a partir de então. E esse propósito me ensina que não adianta nada fazer obras e não ser salvo. É a grande questão e o grande X da igreja nos dias atuais, né? Nós somos muito preocupados com obra e não somos preocupados com o dono da obra. E aí você precisa ter uma vida de devoção, de comunhão, de prazer, de alegria, ao querer ter essa intimidade com Jesus. A gente quer muitas das vezes coisas na obra que dá plateia, porque profetizar, ninguém profetiza para si mesmo, ele profetiza para outro, ou seja, é um dom em que acredito eu que ele é por serviço para outras pessoas. Ou seja, você profetiza e isso te dá credibilidade. E aí você traz uma profecia para alguém e fala assim: Deus vai te levantar daqui tantos dias, ou Deus está me revelando algo e eu te digo da parte do Senhor que é para você fazer assim, e vai acontecer.
E aí a pessoa entende e percebe o que acontece, e aí ela fica maravilhada com aquilo, dizendo: é verdade, é profeta, é homem de Deus. Mas aí é que nós muitas das vezes vemos as coisas darem errado. Por quê? Porque nós queremos muitas das vezes ver as coisas que vão gerar aplausos. E aí alguém é convidado para expulsar o demônio, e aí o demônio sai no nome de Jesus, sai mesmo. E aí alguém vai dizer: ó, fulano, olha, o demônio vai embora. Nós observamos que as pessoas aplaudem isso. Ou alguém orou por uma coisa milagrosa. Porque o que é milagre? É aquilo que o mundo não dá conta de fazer. É aquilo que a medicina não teve resposta. Quantos milagres nós presenciamos, né? Principalmente no começo da evangelização que as Assembleias de Deus impuseram ao Brasil, em que muitas cadeiras de roda foram deixadas nas igrejas, e as pessoas que entraram na paralítica saíram caminhando. Quantas pessoas foram visitadas nos hospitais, em estado terminal com câncer ou com qualquer tipo de doença, receberam uma oração e foram curadas. Milagre, estava desenganada a medicina, não tinha mais jeito. Jesus operou o milagre e a pessoa foi curada. Então isso gera aplauso, isso gera elogio, isso gera pessoas ficarem encantadas, encantuladas com isso. Mas o interessante da vida é que nós não devemos ficar observando, achando que isso é algo normal e natural, bom para existir para a nossa vida. Não, porque Jesus vai dizer, Jesus, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, nós estamos aqui dizendo ao Senhor que nós estamos vendo os demônios obedecer, os paralíticos andar, os cegos ver, e aí operando maravilha através do seu nome e através de nós. E aí Jesus vai dizer para eles: não fique apenas entusiasmado com isso. Isso é natural naquele que tem a ação e a fé de fazer segundo o meu nome. Mas o mais importante é você ter o seu nome arrolado, escrito no livro da vida, porque essa é a maior alegria que o crente deve ter. Às vezes, a gente sabe que alguns, ao ser perguntado por alguns pregadores que perguntam nas suas pregações, você tem alegria de ser salvo? E aí a pessoa fala assim: uma alegria que não enche barriga, né? Que a pessoa não vai achar que isso não é nada. Uma alegria que é só espiritual, mas não resolve. Meu irmão, essa é a maior alegria, porque a sua vida é limitada. A sua vida não passa de 100 anos, quanto muito 120. E aí você entende que essa alegria deve ser no seu coração. Porque o crente salvo, ele pode estar passando a maior luta, mas ele está dizendo: eu estou alegre, se Jesus voltar, eu vou entrar na glória com ele, eu vou subir desse mundo cheio de situação adversa e vou estar com ele na glória. Então nós precisamos ter esta alegria pungente dentro do nosso coração. Por quê? Porque isso traz um sentimento de paz com Deus. E a paz com Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Você pode estar passando a pior luta, a pior perseguição, podem ter inventado a pior calúnia, podem ter inventado a pior tragédia para você passar, mas você vai entender uma coisa: eu sou alegre porque Jesus Cristo é na minha vida. Jesus é a alegria da minha vida. Eu tenho certeza que se esse mundo acabar, eu vou estar com Ele na glória para todos sempre. Então, meus amados e queridos irmãos, que nós possamos expressar essa alegria, essa alegria que traz a gente para a igreja, essa alegria que convida a gente para estar na casa do Senhor, porque a gente sabe que ali a gente vai servir a Deus. Quantas pessoas, para estar na igreja, tem que ser bem convidada, tem que prometer alguma coisa para ela, tem que ter uma série de coisas para que ela possa estar vindo. Vai ter sorteio, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo acolá, vai ter um amigo lá que vai te dar um presente, vai ter algo para ser desse jeito. Meu irmão, nós estamos aqui independente do que Jesus vai fazer, porque só o fato dele estar aqui já é motivo de sobra para a gente ter alegria no coração e paz na alma, para poder servir ao Senhor com alegria. Então que nesta noite nós possamos entender que vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena estar na casa do Senhor. E Jesus, ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. E de maneira que
nós entramos na casa de Deus, nós não vamos sair da maneira que nós entramos nela. Você pode adentrar daqui com dificuldade, enfrentando um trânsito difícil, enfrentando um dia de serviço muito acalorado, cheio de muitas situações que você precisou resistir, mas você chegou até aqui e você esquece de tudo para trás e concentra no autor e consumador da sua vida, pela qual o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nele nós encontramos a salvação perfeita, nele nós encontramos a graça maior para uma vida melhor na presença dele. Não venha de maneira que você deve estar se sentindo um derrotado, um frustrado, mas entenda que na presença de Deus, a tristeza que pode estar dentro de você, ela vai pular, porque ela não suporta a alegria do Espírito de Deus fazendo-se presente em você, te dando alegria para você vencer. E é interessante, quando nós olhamos o texto aqui e o nosso Salvador Jesus vai dizer, de maneira bem clara, né? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Então vos direi abertamente, nunca vos conheci. Isso é a maior tirada da vida de alguém, não é verdade? Eu não sei se você já teve experiência de ser tirado por alguém, no âmbito humano, alguém que você admira, alguém que você conheceu, conviveu, e você vai para conversar com essa pessoa, e ela fala, quem é você mesmo? Isso é ruim, não é? Não sei se você já sentiu assim, ou alguém já fez isso com você. Mas, diante desse momento aqui que nós estamos observando, ser tirado por alguém é uma situação que deixa uma vergonha, né? E aí, nós observamos que, ao repetir o critério, somente em Cristo e aquele que é crucificado, que nós vamos ter acesso à presença de Deus. Então, Jesus vai dizer, não adianta me convencer com palavras, não adianta me convencer com o que você fez, seu nome não está aqui, e quem não está aqui não é meu conhecido, não tinha intimidade comigo, ele tinha o uso, e ele fazia o uso do meu nome para fazer a obra. Mas o importante que nós precisamos acreditar, que não é apenas ter a capacidade de usar o nome, mas é de viver a vida que Jesus levou, porque nós precisamos enxergar, estou crucificado em Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: Cristo vive dentro de você? Aquele Cristo que muitas das vezes ele é rejeitado, aquele Cristo que muitas das vezes as pessoas zombam, aquele Cristo que muitas das vezes o seu parente não aceita, até o seu patrão não concorda com a sua crença, até aqueles amigos que fazem piadinha de mau gosto. Mas eu quero dizer para você, você precisa levar Cristo dentro da sua vida, carregar Jesus no coração. Isso é importante. Alguém me disse uma vez, eu achei interessante, né? Muitas pessoas gostam de carregar uma corrente de ouro no pescoço, um crucifixo de Jesus. E aí não adianta só carregar aqui no peito, tem que carregar Jesus dentro do coração. Vida com Jesus. Isso é o que funciona, é o que define. Porque ostentar um objeto de ouro e um símbolo de Jesus no peito e não ter Jesus dentro do coração não vai resolver nada para ninguém. Porque muitas das vezes eu e você não temos condição de comprar uma corrente de ouro com um crucifixo de ouro, mas nós temos condição de carregar ele aqui dentro. Jesus habita dentro do meu coração, habita dentro da minha vida. E é muito importante na nossa vida cristã a gente enxergar que Jesus quer fazer morada na tua vida, Ele quer entrar dentro do teu coração, Ele quer estar dentro da tua vida, Ele quer fazer parte dos seus negócios. Isso é importante porque a igreja primitiva de Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque a sociedade começou a observar, parece um Cristo pequeno, é igual Jesus, o jeito de comer, o jeito de vestir, o jeito de se portar. Muitas pessoas estão cheias de ideais, querem viver segundo a sua vontade. Muitas pessoas estão aí dizendo,
Jesus não me quer desse jeito, porque eu tenho a minha vontade, eu quero ser todo tatuado, eu quero andar com o cabelão grandão, quero pôr um brinco aqui, um alargador, quero viver todo tranquilo, bermudão, todo folgadão, chinelão, jeitão desajeitado, põe piercing no umbigo, no nariz, na língua, e aonde que ele achar que tem direito de colocar, e está dizendo, Jesus vive em mim, vive não, Jesus não veio dessa maneira para viver desse jeito. Ele diz, abandona já esse mundo de horror, essas coisas são do mundo, o nosso padrão é segundo o Evangelho de Jesus, e nós vivemos segundo a vontade dele. Então, você deve perguntar, Jesus, eu estou te ofendendo com isso? Jesus, eu estou te ofendendo com a minha maneira de ser, porque eu preciso entender que eu sou a imagem, a semelhança do Filho de Deus, e eu preciso refletir isso diante da sociedade que eu estou, porque a igreja nos dias atuais tem refletido glória, tem refletido riqueza, tem refletido pessoas bem abastadas de posição, mas não tem refletido Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque muitas pessoas estão vivendo segundo a sua vontade, estão dizendo, eu tenho a minha vontade, ninguém tem nada a ver com isso, Deus só quer o meu coração. Meu irmão, Jesus não é açougueiro, Ele quer a sua vida por completo, porque você agora não vai viver para ti, você vai viver para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, e Ele é glorificado na tua vida. Então, não adianta nós nos reunirmos como igreja, como povo de Deus, e dizer, nós temos a nossa maneira de ser, nós temos a nossa maneira de agir, nós temos a nossa maneira de interpretar as Escrituras. Não, nós sabemos segundo a palavra, e é segundo a revelação dada pelo Espírito Santo, é segundo a direção de Deus, que nós vamos dizer, Jesus, eu quero viver segundo a tua vontade, eu quero viver segundo o teu querer, eu quero viver segundo a tua santidade. E aí nós precisamos expressar de maneira muito clara, de maneira muito verdadeira, para que nós possamos entender que intimidade com Jesus faz toda a diferença, porque Ele vai dizer para aqueles que obedecem, para aqueles que servem a vontade do Senhor, entra, benditos do Senhor, para o gozo do seu Senhor. Antes que o mundo fosse fundado, já tinha Deus reservado um lugar para aqueles que amam a Deus, obedecem a palavra e têm intimidade com Jesus através do seu viver. Meu irmão, o cristianismo é coisa séria. Muitos têm coadunado, muitos têm diluído esse evangelho num evangelho híbrido para poder associar o seu bel prazer. Mas nós estamos aqui nesta hora para entender uma palavra de Deus, que para entrar nos céus não é do nosso jeito, é do jeito dele, e o jeito é converter a nossa vida ao querer da vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Entenda uma coisa, quando Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é interessante, porque a palavra iniquidade quer dizer pecado repetido. A pessoa repetiu o pecado várias vezes, de maneira que ela está repetindo aquilo com intenção e com vontade de querer praticar de novo. Já viu alguém que não é crente, que chega sexta-feira, aí ele fala assim, vem em mim sexta-feira, eu quero encher a cara e vou pegar todas? Não tem pessoas assim? E aí ele está dizendo isso constantemente, mês a mês, ano a ano. E aí nós observamos, comete iniquidade. Não é uma coisa que por acaso, por uma falha, por uma tentação você caiu, mas é uma coisa premeditada, que acontece corriqueiramente na vida de tais indivíduos. E Jesus, Ele abomina tais pessoas que praticam iniquidade. Alguém que está lá, deitando na cama de outro homem constantemente, uma mulher na cama de outro homem constantemente, não arrependeu, não foi só uma vez, não está indo, está duas, está três, está quatro, e está indo, e está levando a vida, e está enganando, está encobrindo, está colocando pano por cima, areia, e Jesus está conhecendo a sua vida no particular. Mas eu quero te dizer, de maneira muito clara, que nós só temos acesso a Deus somente por meio da cruz. Por quê? A cruz te crucificou, já não tem mais vontade de prostituir, já não tem mais vontade de falar mentira, já não tem mais vontade de passar os outros para trás, de enganar,
de pedir emprestado e não pagar, e de falar mal dos outros, de ser igualudo, porque ele foi crucificado, já não vive mais ele não mais tem vontade de fazer essas coisas, porque Jesus o definiu agora como salvo, como liberto, como curado, como uma pessoa nova na presença de Deus. Então, meu irmão, não adianta viver o Evangelho e não ter acesso a Deus. Eu quero te dizer, para ter acesso a Deus somente pela cruz, não há outro método para se salvar, não há outra maneira do homem se salvar se não for viver na horizontal com o homem e na vertical com Deus. Que Deus nos dê a condição de entender que para ter acesso a Deus, para ter uma vida de estar na presença de Deus, somente pela cruz, e a cruz que vai nos levar a uma vida de salvação. Interessante que nós observamos, né? Temos acesso a Deus somente por meio da cruz, e o acesso à cruz somente pela negação de nós mesmos. Aqui é que o bicho pega, né? Acesso à cruz é somente pela negação de nós mesmos. A gente tem que negar a nossa vontade, a gente tem que negar os nossos desejos, que muitas das vezes estão aqui, e aí a gente tem aquela vontade de pecar, aquela vontade de cometer todo tipo de pecado, porque está aí. Se você não vigiar, você tem inveja. Se você não vigiar, você tem vontade de prostituir. Hoje eu estava observando uma pastora, que ela é de Campinas, lá do Santuário. Ela é muito famosa no nosso meio assembleano de pregação, e atua na área de psicologia, a pastora Sara Mendes. Alguém fez uma pergunta para ela assim: pastora, eu quero largar meu marido, porque ele já me traiu com 100 mulheres. E ela ficou doida, né? Mas não é 10, não, você não errou, não, você não escreveu 100 errado, não, 10. E aí você observa, né? 100 vezes, com 100 mulheres diferentes. Que vida que essa mulher suportou, né? Para chegar a uma disposição de, depois de 100 vezes, decidir abandonar esse marido que tem o espírito da prostituição na sua vida. Que mulher que suportaria uma situação dessa? E aí eu faço uma pergunta para você, que aquele homem, né, não conseguiu negar a si mesmo, ele não conseguiu se desvencilhar de um casamento, mantendo-se casado e traído com uma, duas, inteirou 99 e faz bonito, completo 100. E aí você observa, né? Como é que uma pessoa vai ter acesso à presença de Deus se ela não consegue abandonar as práticas pecaminosas? E aí alguém vai dizer: é difícil demais. Mas eu quero te dizer, o jejum, ele mortifica o desejo da carne. Há membros do seu corpo que precisam ser mortificados. Se a pessoa tem um olho altivo, se ela tem um olho que cobiça, Jesus está dizendo: mortifica isso não vai te prejudicar. É melhor você entrar no reino do céu cego no olho do que tendo dois e no inferno. É preciso a gente rever os nossos conceitos da prática. E muitas pessoas estão dentro da igreja dizendo: mas eu estou na igreja e ninguém tem o direito de falar de mim, não, porque eu sou uma pessoa que cometo meu pecado, é só para Deus que eu confesso. Meu irmão, a Bíblia diz: confessai uns aos outros até aquele grande dia, para que, exortando mutuamente, possais alcançar o grande dia da redenção da nossa alma, que é mediante uma vida criteriosa e abandonando as práticas pecaminosas, porque nós entendemos diante desse texto, desta palavra, que ter acesso à cruz é somente pela nossa negação de si mesmo. Eu preciso me negar, eu preciso dizer: alguém vai dizer, eu preciso negar o eu. Eu não preciso negar o Manuel Divino, eu tenho que negar o Alain, o que eu conheço, o meu eu, esse eu que muitas das vezes a gente conhece, né, de nós mesmos, a gente sabe da maldade que a gente tem no coração, a ruindade que a gente carrega na alma, e a gente precisa mais do que nunca dizer: Jesus, muda a minha vida, muda-me por completo. Eu quero renunciar ao meu eu,
Porque de mim mesmo, muitas das vezes a gente tem vontade, se alguém falar alguma coisa, de pegar ele pelo pescoço e levantar e dar um tapa na orelha dele, e ele ficar esperto, mas a gente vai renunciando, né? E Jesus vai ensinando: negue você, negue a você mesmo, porque negar os outros é muito fácil, mas negar você vai dizer: ó, eu não vou me dar esse dissabor, eu não vou entrar nesse lar, eu não vou destruir esse casamento, eu não vou destruir essa história que eu tenho com Deus, eu não vou destruir a minha felicidade por um prato de lentilha. Pelo contrário, eu tenho a certeza que a minha vida vai ser abençoada, porque eu não vou negar Jesus diante de nada, eu não negarei, nem que seja na dificuldade, nem que seja comendo em cima e hoje, eu vou servir a Jesus com toda a essência, porque a felicidade do justo está em prosperar no lugar que ele foi plantado, porque ele vai absorver a água do rio da vida que procede de Deus. E diante disso, nós precisamos mais do que nunca entender que para ter acesso à cruz é somente pela negação de nós mesmos. Então, quando alguém tem dificuldade de perdoar, quando alguém tem dificuldade de receber um perdão, alguém te machucou, alguém te feriu, e aí você entende que essa pessoa resolveu quebrantar, chegar diante de você e pedir perdão, e aí se você não perdoar, você não está negando a você mesmo, mas você tem o direito, né, de perdoar, é bíblico, mas é importante a gente entender, porque quando você perdoa, você libera você da morte. É como se você tivesse bebendo um veneno, achando que o outro vai morrer, e não vai. Quem morre é você, com a mágoa dentro do coração. A gente precisa entender que negar a gente é algo que a gente vai dizer assim: mas isso parece que eu fui prejudicado, fulano falou de mim, nós perdemos amizade, a bagunça complicou, a situação resolveu, e eu não quero perdoar. Meu irmão, perdoa, libera. Deus é na tua vida. Deus vai permitir que aquele veneno que você acha que está bebendo, que vai fazer mal para o outro, não vai. Deus está te livrando da morte, Deus está te livrando das doenças psicossomáticas, Deus está te livrando de todos os males que tem te afligido. Sabe por quê? Porque você vai entender que o acesso à cruz é mediante a uma vida de perdão. Jesus estava na cruz, dependurado ali, ó, e aqueles camaradas lá, aqueles algozes, aqueles soldados romanos, aqueles homens dizendo: ó, você é Jesus, você não é o que ressuscitou Lázaro, você não é aquele que curou tantos enfermos, salva você pelo menos, cura você. Aí Jesus não responde. Jesus vai dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Isso é a maior declaração que Jesus insultado, Jesus sendo continuamente afrontado, envergonhado naquela situação, ele diz: perdoa, Pai. Ele estava intercedendo por eles. Meu irmão, quantas vezes alguém te calunia, quantas vezes alguém te persegue, quantas vezes alguém não acredita em você, e você tem apenas a direção não de orar contrário, não de falar para que elas quebrem a cara, se der mal, não. Você vai dizer: Jesus, perdoa ele não está sabendo o que está fazendo agora. Eu tenho história contigo, o Senhor tem história de vida comigo, nós estamos andando juntos, mas eu não desejo mal, eu desejo que o Senhor trabalhe na vida dele, cura ele, salva ele, liberta ele, e ele está perdoado diante do Senhor, e isso traz vida para nós, porque nós não somos pessoas de confrontar um ao outro, nós não precisamos de estar lutando contra nós mesmos, porque a Bíblia diz: a nossa luta não é contra sangue e carne. Nós não estamos aqui para matar um ao outro, nem para tirar o lugar um do outro, nem para poder tomar a vitória do outro. Nós estamos aqui para entender que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes que habitam nas regiões celestiais, que dominam o espaço aéreo, impedindo Deus de operar na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos perdendo tempo, lutando um com o outro, brigando um com o outro, o diabo está tendo vantagem. Mas eu creio que o Espírito de Deus está aqui nesta noite, a palavra do Senhor está aqui nesta noite, e nós estamos entendendo, nós vamos amar ainda mais, nós vamos glorificar o nome do Senhor ainda mais. Sabe por quê? Porque nós percebemos que qualquer outra mensagem é julgada por Deus como a iniquidade, e não por ser uma parte de Cristo. E aí eu quero ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 17,
que diz o seguinte, para a nossa meditação, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Isso é importante. Nós precisamos entender de maneira muito bem clara que Jesus nos levantou, nos enviou, não para pregar com muita sabedoria, com muita inteligência, mas para que nós entendamos que a cruz não vai ser de maneira anulada. Quantas igrejas estão aí, anulando a cruz de Cristo? Você está sofrendo demais, você está no caminho certo. Não, Jesus não gosta de sofrimento, mas você foi chamado para ser cabeça, não cauda. E tem pregado o Evangelho diluído, mas que nós entendamos, a cruz de Cristo nos define. Nós estamos pregados, meu irmão. Para o mundo nós somos a escória, para o mundo nós não valemos nada, para o mundo nós não temos valor algum, mas para Jesus nós somos um tesouro e colocado em vaso de barro. Você é precioso para Deus, você tem um valor para Jesus. Por quê? Porque você é uma pessoa que Ele comprou com um preço caro. Você foi crucificado juntamente com Ele, os seus pecados. Agora você vive liberto do pecado, com a graça de Deus sobre a tua vida, e que isso possa ser algo de Deus sobre a nossa vida de maneira extraordinária, porque nós percebemos que ao ser salvo pelo poder de Deus, pela palavra da cruz, pelo amor do Senhor, nós vamos enxergar aquilo que Paulo vai dizer também aos Coríntios, aonde ele vai fazer a pergunta, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí ele faz uma pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho de Jesus. Esta é a mensagem que nós cremos, não a que o mundo nos quer tirar de nós, porque nós entendemos, por mais que você se forme, se qualifique, seja sábio, você tem que entender que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então que nós possamos buscar a grandeza de Deus, porque a mensagem da cruz é poder de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Meu divino vai cantar mais um hino. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. Deus é fiel.